Em dezembro do ano passado, o Rio Grande do Sul passou a contar com um novo sistema de placas Mercosul. A regra vale para motos e veículos novos que fizeram transferência de município ou de propriedade. Mas a novidade tem gerado polêmica. Uma audiência pública sobre o tema foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado nesta semana. E este é o assunto que a gente vai conversar agora com o deputado estadual do MDB, Sebastião Melo. Seja bem-vindo, deputado. Olha, Bíblia, é sempre muito prazeroso estar com vocês aqui e penso que é um tema que interessa muita gente. Eu fui autor desta proposição, foi uma audiência muito concorrida, tivemos lá quase 200 pessoas, ficamos lá até as 10h30 da noite. E quer dizer o seguinte, Brasília é complicado, né, em tudo, né? E nesse ponto aí nós estamos falando primeiro de uma frota de mais de 100 milhões de automóveis no Brasil, então qualquer alteração que eu faça eu estou falando em muitos bilhões, né? Sim. O Mercosul é desejado, a meu ver, e é concebido em 91, e lá em 2010 essa matéria começou a ser discutida, mas ela veio mesmo para a pauta em 2014, né, das placas do Mercosul. Mas tem um requisito, né? Lá na normativa 33, que deu origem dos países do Mercosul, dizia o seguinte, olha, após a integração dos bancos de dados dos países signatários desta matéria, eu posso fazer a placa. Só que não há integração de banco de dados até agora, então a primeira preliminar foi afastada, então não podia ter sido feita essa placa desse jeito, porque se meu carro do Brasil hoje passa para a Argentina, não sabe, não tem integração nenhuma. Não tem integração nenhuma. E a mesma coisa de lá para cá. Né? Sim. Essa é a primeira questão. A segunda, eu tive em Brasília com outros colegas deputados, uma longa audiência com o presidente Denatran. Ele pediu uma nota técnica, porque ele está chegando agora do governo Bolsonaro, porque isso veio do governo do Temer, né? E do governo da Dilma também. Né? E ele não tem esta convicção que esse numeral estava estourado para fazer agora, né? Bom, e aí, o único estado que, quer dizer, são 7 estados que começaram, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro. Sim. No caso do Rio Grande do Sul, começou no dia 18 de dezembro, portanto, há 12 dias de terminar o governo. Tá? E apenas 7 estados começaram. Tá? E os outros 20 estados, o que fez o governo? No mesmo dezembro, quer dizer, dezembro, janeiro, fez uma outra portaria prorrogando, dizendo que esses estados que não começassem, passou para junho. E junho pode passar para o final do ano e daqui a um pouco podem não fazer. Então veja a confusão. Verdade. Agora, eu vou trazer alguns dados, assim, depois das preliminares. Nós tínhamos uma placa que custava, aqui em Porto Alegre, Sim. 70, 80, 100, né? Passou para 280. R$280, em média, esta né? nova. Se eu falar em bilhões, é só fazer o cálculo agora. Depois tu tem uma placa que não tem chip, não tem lacre. Mas aí seria o QR Code? Não, que o eles QR chamam? Code existe, mas o QR Code identifica, sim, os dados do carro. Agora, se eu estou dirigindo o meu carro e não tem chip, passo pela rodovia, se eu não tiver câmera para fazer leitura e não tiver Sim. chip, não existe, entendeu? Então, não existe chip nessa placa, não tem lacre nessa placa. Mas tem uma outra coisa, Bíblia, que é tão grave quanto tantas as outras que eu já disse. Nós estamos vivendo um momento de insegurança enorme nos nossos bairros, nas nossas cidades. Né? Então, veja, por exemplo, como eu não tenho agora o brasão do município e do estado, é só do Brasil, então, quando esse carro estaciona na porta da tua casa, tu não sabe se ele é de Canoas, tu não sabe se ele é de Brasília, tu não sabe se ele é de Goiás, tu não sabe se ele é de Pernambuco. Quer dizer, então, esse é um fator enormemente de insegurança pública. Esse tipo de informação, especialmente nas cidades do interior, era extremamente relevante, né? E aqui também. Em Porto Alegre não tenho dúvida. E aqui também. Mas imagina um município pequeno, Então, que todo mundo sabe a entrada e saída. Então eu diria, Bíblia, o seguinte, assim, no linguajar bem popular que o povo entende, passou a carreta adiante dos bois. E para mim, Sim. a decisão foi muito mais política lá em Brasília do que técnica. Bom, a gente tem aqui uma série, deixa eu mostrar aqui que o deputado nos trouxe, uma série de perguntas extremamente relevantes, algumas estão aqui na pauta, outras eu vou acrescentar. Não vai dar tempo da gente comentar todas elas, mas começo por essa. Por exemplo, por que somente pouquíssimas empresas estão habilitadas a produzir esta placa? Explico. Até esse novo modelagem, e tudo isso acho que foi pensado, né, por alguém, né? Os Detrans estaduais cadastravam as empresas que faziam placas e a estamparia também. Então, no caso do Rio Grande do Sul, tu tinha em torno de 350. Esse cadastro era feito pelos Detrans estaduais. Sim.
Esta nova regra, quando eles mudaram essa portaria, esses cadastros passaram a ser pelo Denatran Nacional. Então, tu tem hoje aqueles que fazem a placa básica, que as informações que eu tenho custa 40, 42, e ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil. E o segundo vem os estampadores, correto? Então, se eu produzo por 42, e aí foi um dos encaminhamentos da nossa audiência pública, estava o PROCON na mesa, eu pedi que ela fizesse uma cadeia de custo. Eu quero saber, irmão, se eu saio com 42, eu pago mais o selo para o Serpo. Eu quero saber quanto é que é a estamparia e por que está pagando 280 na ponta. Então, qual é o atravessamento que tem nisso, né? Então, o cadastramento mudou. E, num primeiro momento, cadastraram os amigos do rei. Então, tinha um direcionamento. Hoje, em função da pressão, como o Rio Grande do Sul, isso já abriu muito mais. Mas na Bahia, por exemplo, eu fui numa audiência pública lá em Brasília, ouvi lá dos representantes da Bahia, uma empresa única fornecendo placas na Bahia. Quer dizer, então veja bem, então, tem até uma questão cadastrar os amigos do rei para fazer placa e as estamparias. Então, na pior das hipóteses, se tu não estancar isso, você tem que liberar o mercado para ter uma concorrência saudável. Mas a gente vai mais longe nesse caso. Você de casa tem alguma dúvida a respeito desse tema, sobre a nova placa, a placa do Mercosul? 99588-2374, o deputado Sebastião Melo está aqui para nos ajudar, porque a gente noticiou aqui no Conexão RS, a Polícia Civil começou em dezembro uma investigação sobre possível fraude na emissão do laudo destas empresas, né, que produzem. Tem ações judiciais aí, o Ministério Público está investigando também, tem vários. Hoje ainda está na investigação. Tem Ministério Público, tem polícia, lá em Brasília, eu acho que o Ministério Público também, os outros estados têm inquérito também. Então, veja bem, esse tema desagradou todo mundo. Por quê? Porque, vem lá, Bíblia, é o seguinte, como é que eu vou fazer uma mudança dessa? É que nem eu querer botar um pedágio numa estrada que eu não converso com ninguém, eu não faço audiência pública, eu não comunico com a sociedade, a televisão não divulga, as redes sociais não falam nada, e no outro dia eu amanheço com um pedágio do lado da minha porta. Quer dizer, a mesma coisa foi com as placas. Quer dizer, o governo tinha que ter a responsabilidade de preparar a população, fazer todo um esforço para dizer o seguinte, olha, daqui um ano vai começar a funcionar, vai ser dessa forma, as razões são por isso. Então, tudo que é feito na calada da noite nos deixa muitas dúvidas. Agora eu fico pensando, deputado, vamos ser prático agora. Muita gente já está rodando com essa placa. No Rio Grande do Sul, são quase 300 mil novas placas. Pois é, aí o senhor falou que a possibilidade, a gente não sabe, prorrogaram para lá, mas daqui a pouco prorrogam mais um pouco. Existe o risco dessa placa não sair do papel, como a gente diz, sair do papel ela já saiu, mas ela se tornar ilegal de certa forma, não digo ilegal, mas não valer mais? Eu vou tentar traduzir aos telespectadores o que eu ouvi do presidente Gerry Adriano, que é um gaúcho, que é da Polícia Federal e que hoje preside o Denatran. Né? Ele disse assim, do jeito que está não vai ficar. Do jeito que está não vai ficar, ele pode suspender, ou ele pode fazer profundas alterações. E eu sugeri a ele, dizendo, olha, presidente, seja a decisão que o senhor venha tomar, o governo venha tomar, faça isso para ontem. Porque no Rio Grande do Sul, a cada dia estão sendo 5 mil carros sendo emplacados com essas novas placas. Porque aí vai ter, se eles cancelarem, vão ter desdobramentos enormes. Primeiro, quem é que vai pagar para esse cidadão? Quer dizer, que foi lá de boa fé, obrigatoriamente, e fez essa troca. Como é que eu volto para trás para isso? Quer dizer, e a gestão anterior? Quer dizer, eu vou abrir um processo de improbidade administrativa para responsabilizar. Então, não é uma coisa singela. O presidente, às vezes, o presidente, eu tenho dito, o presidente Bolsonaro, às vezes, tem que ter mais cautela com o presidente do país. Então, nessa matéria, ele tuitou, não, vamos acabar com as placas. Quer dizer, isso não é assim. Isso não é assim. Eu teria o desejo que isso nunca tivesse acontecido. Agora, existe um processo do Serpo que mudou o sistema, empresas que investiram, e, evidentemente, isso está na vida hoje desses 7 estados. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para ti o seguinte, vamos ficar atentos, que eu acho que até segunda-feira terá um comunicado do Denatran Nacional. Imagina o caos para a segurança pública se ficar... Porque, assim, ou isso vai ser revertido, ou isso vai permanecer, né? E o processo vai continuar. Agora, do jeito que está, hoje um agente de segurança pública da EPTC, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, como é que ele vai lidar com esse macarrão, essa sopa de letrinhas que a gente tem aí agora? Não, e eu volto a dizer,
Hoje, o QR Code, eu teria que pegar um aparelho tipo smartphone e chegar bem pertinho Sim. para conseguir fazer uma leitura. Quer dizer, não, o sistema tem que ter um chip, porque o chip tu tem antenas instaladas urbanas e rurais, e quando um carro passa, ele é fotografado pelas câmeras, e lá na frente você faz a leitura. Diz, olha, esse carro é roubado, esse carro está com IPVA atrasado, está com multa, enfim. Então, não teve esse zelo também. Então, foi tudo feito errado. Deve ter, nesse tema, um mínimo umas 9, 10 resoluções feitas de um dia para o outro, Sim. no mês, e foi fazendo, e foi acontecendo, e foi atropelando. E quando parecia assim, está chegando o final desse governo, nós temos que botar na vida essa questão. Quer dizer, então, no minimamente tem uma questão também ética aí, porque pô, houve uma eleição no Brasil e não interessa, houve um vencedor. Quer dizer, então há um processo de transição. Se tu tem um projeto dessa envergadura no meio do caminho, o mínimo de bom senso é o seguinte, olha, o que a gente faz? Espero o próximo governo assumir, só vocês decidem sobre isso. Deputado Sebastião Melo, para finalizar, o senhor que está envolvido com a matéria, o que o senhor aconselharia hoje o condutor ou a condutora que está nos assistindo? Não fazer essa troca. Não tem o que fazer. A decisão vai ser tomada agora. A expectativa é para? Agora, 2, 3 dias, se vai manter como está, se vai haver modificação, porque o processo está em andamento, né? Hoje, e nos estados que começaram, porque no caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem uma frota de 50 milhões de veículos, esses estados simplesmente não começaram, mas o Rio Grande do Sul é um dos 7 estados. Quer dizer, então, veja o caos. Foi prorrogado para esses estados para junho. Vamos imaginar que chega em junho, porque isso não é uma lei, isso é uma portaria. Então, portaria tu não tem obrigação de cumprir, claro. Não. Quer dizer, aí esses estados resolvem de novo, dizendo, nós não vamos cumprir, nós não vamos fazer. E os estados que começaram, que já estão com as suas frotas, o Rio Grande do Sul tem 6 milhões de veículos. Sim. Nós estamos com quase 300 mil com essas novas placas. Então, realmente é um problemaço. Agora, vamos ficar atentos, sair de Brasília com essa impressão que no início de abril haverá uma decisão do Denatran Nacional. Porque esse tema, quem legisla sobre trânsito não são os municípios, nós somos subsidiariamente, né? Mas a questão principal é lei federal. Deputado Sebastião Melo, muito obrigado por sempre atender os nossos convites. Seja sempre bem-vindo e a gente vai seguir monitorando para ver o que vai acontecer. Pois é, nós mandamos a nossa audiência, as nossas atas para a PROCON, mandamos para Brasília, mandamos para vários órgãos, como contribuição para que eles possam, né, especialmente o Denatran, tomar a melhor decisão e que seja rápida. Mais uma vez, obrigado. Deputado, seja sempre bem-vindo. Que bom que tu não está gripado hoje, gente. Hoje estou gozando de saúde plena.